Oi, gente, tudo bem com vocês? Fui ali buscar meu cafezinho pra gente começar o nosso bate-papo aqui. Tô muito feliz com esse meu primeiro vídeo, né, para o YouTube. Não sei como que vai ser, não sei, estou assim ansiosa, né, um pouco ansiosa com essa nova atividade, né, que eu quero incluir na minha vida, que é poder vir aqui dividir com vocês um pouquinho do meu dia, um pouquinho do que eu penso, um pouquinho das minhas experiências. Quero muito ouvir vocês também, né? Então, para isso eu fui buscar meu cafezinho, porque para quem me conhece, né, meu nome é Cat, eu tenho 40 anos e estou na remissão há uns 15 anos de um câncer que eu tive aos 25. Né? Eu tive tumores bilaterais de ovário, tive cistoadenocarcinoma nos 2 ovários, e durante a minha cirurgia foi detectado um terceiro tumor, né, no canal do reto. Então, eu tive que fazer quimioterapia, né, fui submetida a 6 quimioterapias, foi o Taxol, né, eu me lembro desse porque foi, assim, o que me marcou mais. Para quem não sabe, o Taxol ele tem um efeito muito agressivo nos ossos, né? Para vocês terem uma noção assim do que isso pode causar, né? Os efeitos colaterais a longo prazo. Então, fiz 6 sessões de quimioterapia. Logo depois eu tive que me submeter mais 2 cirurgias. Então, no total foram 3 cirurgias. E assim, para eu dizer de verdade que acabou tudo e que eu estava tranquila para poder, vamos dizer assim, respirar um pouquinho, foram 4 anos, né? Então, tudo começou em 2012 e tudo terminou em 2016, né? Não é bem um diagnóstico de cura, mas é aquele assim, agora você já pode ir viver a vida tranquila, você não precisa mais fazer os controles, né? Que normalmente quando você passa por um tratamento, você começa a fazer o controle primeiro 15 dias, depois mensais, depois trimestrais, depois semestrais, depois anuais. Então, assim, eu já estava eu poderia fazer, eu acho que a cada 2 anos, né? Mas, para quem pode imaginar já o que se passa na cabeça de alguém que passa por uma situação, né, parecida, eu sempre mantive o ritual de 6 em 6 meses, no máximo 1 ano, porque eu tinha muito medo. E é justamente a respeito disso que nós vamos falar aqui neste vídeo. Gente, o vazio depois do tratamento. Esse vazio depois do tratamento, eu gostaria de trazer, você refletisse comigo, que muitas vezes esse vazio pode ser depois de muitas situações, não só um tratamento, né? Mas esse vazio ele pode ser depois de o término de um relacionamento, ele pode ser depois de uma perca de um filho, ele pode ser um vazio. Vamos colocar só assim, um vazio depois de uma situação difícil, né? Eu coloquei um vazio depois do tratamento porque foi algo que eu conheci, né? Foi algo muito intenso, e eu acredito que é algo que ninguém fala, né? A gente fala muito durante o tratamento, a gente fala muito de depois do tratamento, de a vida que segue, de como você vai viver e usufruir a sua vida, mas a gente não fala sobre esse vazio, né, que atravessa a gente depois que a gente passa por uma situação parecida, né? Porque quando você está em tratamento, o seu mental, pelo menos isso eu falo por mim, a minha experiência, o seu mental ele fica em modo sobrevivência. Você está atento a tudo, você tem metas claras, objetivos claros, que é o quê? Vou seguir o tratamento, né? Assim que você recebe o diagnóstico, é claro, tem pessoas que decidem desistir, né? Mas outras, quando recebem o diagnóstico, eles decidem, né, de combater o inimigo, que no caso é a doença. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha a minha meta clara, que era o quê? As minhas filhas eram pequenas, né? A menor tinha 4 anos, a maior tinha 10 anos, quase 10.
Então, as minhas metas eram muito claras. Eu não queria deixar as minhas filhas órfãs, né? Eu não queria. E então eu disse, eu vou lutar até o fim, eu vou dar o melhor de mim, eu vou realmente assim me entregar nesse tratamento e lutar com todas as minhas forças, né? Então o meu propósito diário era esse. Aí, vocês podem estar falando assim, mas que coisa doida ela tá falando a respeito disso, né? Como assim você tem um propósito diário, você tá doente, você vai lá fazer seu tratamento? Gente, se você não tiver o seu mental preparado durante uma doença para combater essa doença e para ir fazer o que tem que ser feito, você não faz. Não faz. Por quê? Primeiramente, o tratamento ele é muito doloroso fisicamente, mas ele é muito doloroso emocionalmente, muito mais, né? E ele é muito doloroso psicologicamente, porque você sempre tem aqueles pensamentos: será que eu vou sobreviver? Será que adianta eu passar por isso tudo que eu tô passando, todo esse sofrimento físico, né? Será que vai resolver? Será que eu vou conseguir sobreviver mesmo depois de tanto sofrimento, né? E o sofrimento mental, que é realmente toda essa ruminação, né, que a gente fica ali na nossa cabeça o dia e a noite, né? Já tem os efeitos colaterais, quando você tá fazendo o remédio, o tratamento, você não consegue dormir, né? Então, imagina esse efeito colateral associado ao efeito de você ficar remoendo as coisas ali na sua mente, né? Então, você imagina a insônia que você tem, né? E isso não é só no caso do tratamento do câncer, né? Isso, se você leva para sua vida prática, para outras áreas da sua vida, você vai ver que o fato de ficar remoendo, né? Isso nos impede de ter uma noite de sono agradável, tranquila. Esse instinto de sobrevivência ativado, você tem foco total no que você tem que fazer, metas claras, né? O que é que você vai fazer, para quê, por quê, né? E o propósito diário, que é, mesmo que você esteja ali, ó, no trapo, no fim, né? Que você pense que seja o fim do poço, você tem o seu propósito diário de combater aquele inimigo. Então, assim, eu lembro de uma das situações, assim, que me vem muito à mente, é que quando eu ia para o hospital para tomar a quimioterapia, a minha quimioterapia era um medicamento que tinha que ser tomado durante 8 horas, né? 8 horas o remédio, uma bolsinha desse tamanho de remédio tinha que pingar durante 8 horas para poder, tinha um ritmo, né, que ela deveria, vou falar pingar, correr, para poder o meu corpo suportar. Então, assim, 8 horas só o medicamento, fora a preparação, que você toma uma bolsa de soro antes, você toma uma bolsa de soro depois, para poder lavar a sua veia, né? E a espera que você tem, você chega, vai passar no médico, ele tem que ver seus exames, ver se você está apto para tomar o remédio naquele dia, suas plaquetas se estão bem, né? Se não estão baixas. Então, é todo um processo até você receber o remédio. Então, vocês imaginam, né, que acho que eu passava 12 horas no dia que eu ia para tomar o remédio, ou até mais, às vezes, no hospital. Então, assim, muitas pessoas, parece mentira, mas muitas desistiam e iam embora sem tomar o remédio. Muitas pessoas. Muitas pessoas brigavam lá no banco, na fila, esperando, né? Eles ficavam com raiva se o médico atrasasse, eles ficavam com raiva se o resultado do exame atrasasse, eles ficavam com raiva. E eu aqui no meu mental, eu tinha colocado na minha cabeça o seguinte: o dia que eu vou para o hospital para tomar o meu remédio, eu vou para tomar o meu remédio. Eu sei que eu não tenho hora para sair, eu sei que eu tenho hora para entrar. Já que eu não tenho hora para sair, eu não vou me estressar com isso e eu não vou ficar perdendo a minha energia com isso. Eu vou ter foco total no que eu vim fazer. O que é? Vou tomar meu remédio hoje. Vou suportar,
né, esse momento que é difícil mentalmente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, e eu vou tomar até o fim para mim poder ir para casa. Então, assim, eu fazia, preparava o meu mental. Então, eu chegava no hospital, gente brigando, gente passando mal, gente morrendo, gente caindo, gente chorando, e eu aqui, ó. Eu vim para isso, eu vim para fazer, e eu vou fazer. E assim era todas as vezes que eu ia tomar a minha quimioterapia. O meu corpo desenvolveu uma defesa, né? Porque como ele não queria ir tomar o remédio, gente, quando eu chegava na esquina da rua, porque eu lembro que eu tinha que fazer a curva, quando eu chegava na esquina da rua, eu já começava a ter ânsia de vômito. Ânsia de vômito, a cabeça já começava a doer. Juro pra vocês, o fato de passar próximo ao local onde eu tomava o remédio, eu sentia o cheiro da quimioterapia, porque a quimioterapia tem cheiro. Quem está de fora não sente, mas quem está dentro sente. Eu sentia o cheiro da quimioterapia, eu fazia ânsia de vômito. Quantas vezes, dor de cabeça, aí me dava aquela fraqueza, né? Eu tinha que sentar. Era algo incrível e eu fiquei com esse sintoma até hoje. Se eu passo na rua do hospital onde eu tomava quimioterapia, eu tenho o mesmo sintoma, até hoje. Então, já são aí quase 15 anos, né? Graças a Deus, e eu ainda tenho esse sintoma até hoje. O meu corpo desenvolveu essa defesa para tentar me proteger, né? Para dizer, é um perigo, porque a quimioterapia, ela mata as células cancerosas e matam as células boas, né? Esse vazio, gente, depois do tratamento, ele fica muito mais evidente, né? Depois que a gente termina ali o tratamento, que a gente para de ir com tanta frequência ao hospital, que a gente para, né, de tomar as medicações e que você recebe aí um período de, vamos dizer, uma remissão antes da remissão, né? Que é quando você para de tomar os medicamentos, você não precisa mais das cirurgias, você não precisa mais de todo aquele suporte, né, que o hospital te oferece. Então, é onde começa esse vazio, porque é onde os médicos somem, você não vai mais com tanta frequência ao médico, o seu corpo, ele está exausto, né, porque, de uma certa maneira, ele começa a entender que agora passou aquele perigo, então, mas ele tá exausto. As pessoas param de se preocupar ou de te perguntar como você está ou de procurarem, né, saber a seu respeito, porque pensam que você já tá curada, você já sarou, então não precisam mais te dar atenção, né? E apesar disso tudo, a sua mente continua em alerta. Continua em alerta, o medo continua, mas a luta acabou. A luta acabou por um lado, né? Mas a sua mente não entende que essa luta acabou, que você já pode descansar, que você já pode relaxar, né? Que todo aquele processo e aquela rotina que você tinha e aquele inimigo que você tinha traçado em mente acabou. E a pergunta que não para: e agora? E agora? A sua identidade, né? Quem é você agora? Qual é a sua identidade agora, depois disso tudo, depois de todo esse processo? Por anos você foi paciente, você foi guerreira, você foi sobrevivente, e quando acaba, você perde essa identidade de guerreira, de sobrevivente, de lutar, de paciente, de doente. Você perde a sua identidade. Você perdeu a sua missão, a sua estrutura, o foco que você tinha. Perdeu, porque aquele período passou. E aí, como que esse vazio se manifesta? Como que você sente esse vazio? Você se sente perdida? Você sente tristeza sem motivo? Você tem medo constante da doença voltar? Mesmo que você ouça, você tá curada, você tá bem, né?
Você tem dificuldade de voltar à sua vida normal? Você tem a sensação, quando você tenta explicar o que você sente, você tem a sensação de que ninguém te entende? E você sente culpa por não estar feliz de estar curada. E eu acredito que essa seja a parte mais difícil. Essa culpa que você sente de não estar feliz por estar curada. Você aprendeu e sabia lutar para sobreviver, mas você não aprendeu a viver depois que sobreviveu. E essa eu acredito que seja a parte mais difícil, porque quando você se veste com uma identidade, para você retirar essa identidade e se vestir novamente com a identidade que te pertence, é muito difícil. Mas tenha paciência com o seu processo, tenha paciência com o seu tempo, com o seu corpo, né, com a sua mente. Tenha paciência com você. Seja bom com você mesmo, seja gentil com você mesma e tenha muita fé de que você é capaz de atravessar esse período, de se reconstruir. Mas eu acredito que a palavra-chave pode ser tempo. Dê tempo e aproveite o tempo, né? Você não precisa mais ser uma guerreira, uma lutadora, uma paciente, você não precisa mais ser uma sobrevivente. Você agora pode realmente reaprender a viver esse momento de paz, de cura, de tranquilidade e se dê o tempo necessário, se permita viver esse momento com alegria, mas sobretudo com tranquilidade. Respire fundo, né? Acredite no seu potencial e todos os dias volte lá nas suas lembranças, na sua mente, no seu coração e lembre-se do desejo que você tinha quando você começou a sua jornada, que era sobreviver. E agora que você está viva, reaprenda a viver. Eu espero do fundo do coração que esse vídeo tenha feito sentido para você. Você encontre essa resposta que você busca e que você precisa dentro de você mesma, porque eu tenho certeza que ela tá aí. Um beijo. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu like, não esquece de se inscrever no meu canal e eu espero você na próxima. Beijo! Gente, o vazio depois do tratamento. Esse vazio depois do tratamento, eu gostaria de trazer para você na sua reflexão, que você refletisse comigo, que muitas vezes esse vazio pode ser depois de muitas situações, não só um tratamento, né? Mas esse vazio ele pode ser depois de o término de um relacionamento, ele pode ser depois de uma perca de um filho, ele pode ser um vazio. Vamos colocar só assim, um vazio depois de uma situação difícil, né? Eu coloquei um vazio depois do tratamento porque foi algo muito conhecido para mim, foi o que eu conheci, né? Foi algo muito intenso e eu acredito que é algo que ninguém fala, né? A gente fala muito durante o tratamento, a gente fala muito de depois do tratamento, de a vida que segue, de como você vai viver e usufruir a sua vida, mas a gente não fala sobre esse vazio, né, que atravessa a gente depois que a gente passa por uma situação parecida, né? Porque quando você está em tratamento, o seu mental, pelo menos isso eu falo por mim, a minha experiência, o seu mental ele fica em modo sobrevivência. Você está atento a tudo, você tem metas claras, objetivos claros, que é o quê? Vou seguir o tratamento, né? Assim que você recebe o diagnóstico,
É claro, tem pessoas que decidem desistir, né? Mas outras, quando recebem um diagnóstico, eles decidem, né, de combater o inimigo, que no caso é a doença. Então, eles, ali no mental, pelo menos isso foi o que aconteceu comigo. Eu tinha a minha meta clara, que era o quê? As minhas filhas eram pequenas, né? A menor tinha 4 anos, a maior tinha 10 anos, quase 10. Então, as minhas metas eram muito claras. Eu não queria deixar as minhas filhas órfãs, né? Eu não queria. E então eu disse, eu vou lutar até o fim, eu vou dar o melhor de mim, eu vou realmente, assim, me entregar nesse tratamento e lutar com todas as minhas forças, né? Então, o meu propósito diário era esse. Aí, vocês podem estar falando assim, mas que coisa doida ela tá falando a respeito disso, né? Como assim você tem um propósito diário, você tá doente, você vai lá fazer seu tratamento? Gente, se você não tiver o seu mental preparado durante uma doença para combater essa doença e para ir fazer o que tem que ser feito, você não faz. Não faz. Por quê? Primeiramente, o tratamento ele é muito doloroso fisicamente, mas ele é muito doloroso emocionalmente, muito mais, né? E ele é muito doloroso psicologicamente, porque você sempre tem aqueles pensamentos: será que eu vou sobreviver? Será que adianta eu passar por isso tudo que eu tô passando, todo esse sofrimento físico, né? Será que vai resolver? Será que eu vou conseguir sobreviver mesmo depois de tanto sofrimento, né? E o sofrimento mental, que é realmente toda essa ruminação, né? Que a gente fica ali na nossa cabeça o dia e a noite, né? Já tem os efeitos colaterais, quando você tá fazendo o remédio, o tratamento, você não consegue dormir, né? Então, imagina esse efeito colateral associado ao efeito de você ficar remoendo as coisas ali na sua mente, né? Então, você imagina a insônia que você tem, né? E isso não é só no caso do tratamento do câncer, né? Isso, se você leva para sua vida prática, para outras áreas da sua vida, você vai ver que o fato de ficar remoendo, né? Isso nos impede de ter uma noite de sono agradável, tranquila. Então, assim, esse instinto de sobrevivência ativado, você tem foco total no que você tem que fazer, metas claras, né? O que é que você vai fazer, para quê, por quê, né? E o propósito diário, que é, mesmo que você esteja ali, ó, no trapo, no fim, né? Que você pense que seja o fim do poço, você tem o seu propósito diário de combater aquele inimigo. Então, assim, eu lembro de uma das situações, assim, que me vem muito à mente, é que quando eu ia para o hospital para tomar a quimioterapia, a minha quimioterapia era um medicamento que tinha que ser tomado durante 8 horas, né? 8 horas o remédio, uma bolsinha desse tamanho de remédio tinha que pingar durante 8 horas para poder, tinha um ritmo, né, que ela deveria, vou falar pingar, correr, para poder o meu corpo suportar. Então, assim, 8 horas só o medicamento, fora a preparação, que você toma uma bolsa de soro antes, você toma uma bolsa de soro depois, para poder lavar a sua veia, né? E a espera que você tem, você chega, vai passar no médico, ele tem que ver seus exames, ver se você está apto para tomar o remédio naquele dia, suas plaquetas se estão bem, né? Se não estão baixas. Então, é todo um processo até você receber o remédio. Então, vocês imaginam, né, que acho que eu passava 12 horas no dia que eu ia para tomar o remédio, ou até mais, às vezes, no hospital. Então, assim, muitas pessoas, parece mentira, mas muitas desistiam e iam embora sem tomar o remédio. Muitas pessoas. Muitas pessoas brigavam lá no banco, na fila, esperando, né? Eles ficavam com raiva se o médico atrasasse, eles ficavam com raiva se o resultado do exame atrasasse, eles ficavam com raiva. E eu aqui no meu mental, eu tinha colocado na minha cabeça o seguinte:
O dia que eu vou para o hospital para tomar o meu remédio, eu vou para tomar o meu remédio. Eu sei que eu não tenho hora para chegar, para sair. Eu sei que eu tenho hora para entrar. Já que eu não tenho hora para sair, eu não vou me estressar com isso e eu não vou ficar perdendo a minha energia com isso. Eu vou ter foco total no que eu vim fazer. O que é? Vou tomar meu remédio hoje. Vou suportar, né, esse momento que é difícil mentalmente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, e eu vou tomar até o fim para mim poder ir para casa. Então assim eu fazia, preparava o meu mental. Então eu chegava no hospital, gente brigando, gente passando mal, gente morrendo, gente caindo, gente chorando, e eu aqui, ó. Eu vim para isso. Eu vim para fazer e eu vou fazer. E assim era todas as vezes que eu ia tomar a minha quimioterapia. O meu corpo desenvolveu eu acredito que seja uma defesa, né? Porque como ele não queria ir tomar o remédio, gente, quando eu chegava na esquina da rua, porque eu lembro que eu tinha que fazer a curva, quando eu chegava na esquina da rua, eu já começava a ter ânsia de vômito. Ânsia de vômito, a cabeça já começava a doer. Juro pra vocês, o fato de passar próximo ao local onde eu tomava o remédio, eu sentia o cheiro da quimioterapia, porque a quimioterapia tem cheiro. Quem está de fora não sente, mas quem está dentro sente. Eu sentia o cheiro da quimioterapia, eu fazia ânsia de vômito. Quantas vezes, dor de cabeça, aí me dava aquela fraqueza, né? Eu tinha que sentar. Era algo incrível e eu fiquei com esse sintoma até hoje. Se eu passo na rua do hospital onde eu tomava quimioterapia, eu tenho o mesmo sintoma, até hoje. Então, já são aí quase 15 anos, né? Graças a Deus, e eu ainda tenho esse sintoma até hoje. O meu corpo desenvolveu essa defesa para tentar me proteger, né? Para dizer, é um perigo, porque a quimioterapia, ela mata as células cancerosas e matam as células boas, né? Então, esse vazio, gente, depois do tratamento, ele fica muito mais evidente, né? Depois que a gente termina ali o tratamento, que a gente para de ir com tanta frequência ao hospital, que a gente para, né, de tomar as medicações e que você recebe aí um período de, vamos dizer, uma remissão antes da remissão, né, que é quando você para de tomar os medicamentos, você não precisa mais das cirurgias, você não precisa mais de todo aquele suporte, né, que o hospital te oferece. Então, é onde começa esse vazio, porque é onde os médicos somem, você não vai mais com tanta frequência ao médico, o seu corpo, ele está exausto, né, porque, de uma certa maneira, ele começa a entender que agora passou aquele perigo, então, mas ele tá exausto. As pessoas param de se preocupar ou de te perguntar como você está ou de procurarem, né, saber a seu respeito, porque pensam que você já tá curada, você já sarou, então não precisam mais te dar atenção, né? E apesar disso tudo, a sua mente continua em alerta. Continua em alerta, o medo continua, mas a luta acabou. A luta acabou por um lado, né? Mas a sua mente não entende que essa luta acabou, que você já pode descansar, que você já pode relaxar, né? Que todo aquele processo e aquela rotina que você tinha e aquele inimigo que você tinha traçado em mente acabou. E a pergunta que não para: e agora? E agora? A sua identidade, né? Quem é você agora? Qual é a sua identidade agora, depois disso tudo, depois de todo esse processo? Por anos você foi paciente, você foi guerreira, você foi sobrevivente, e quando acaba, você perde essa identidade de guerreira, de sobrevivente, de
de lutar, de paciente, de doente, você perde a sua identidade. Você perdeu a sua missão, a sua estrutura, o foco que você tinha, perdeu, porque aquele período passou. E aí, como que esse vazio se manifesta? Como que você sente esse vazio? Você se sente perdida? Você sente tristeza sem motivo? Você tem medo constante da doença voltar? Mesmo que você ouça, você tá curada, você tá bem, né? Você tem dificuldade de voltar à sua vida normal? Você tem a sensação, quando você tenta explicar o que você sente, você tem a sensação de que ninguém te entende? E você sente culpa por não estar feliz de estar curada. E eu acredito que essa seja a parte mais difícil. Essa culpa que você sente de não estar feliz por estar curada. Você aprendeu e sabia lutar para sobreviver, mas você não aprendeu a viver depois que sobreviveu. E essa eu acredito que seja a parte mais difícil, porque quando você se veste com uma identidade, para você retirar essa identidade e se vestir novamente com a identidade que te pertence, é muito difícil. Mas tenha paciência com o seu processo, tenha paciência com o seu tempo, com o seu corpo, né, com a sua mente. Tenha paciência com você. Seja bom com você mesmo, seja gentil com você mesma e tenha muita fé de que você é capaz de atravessar esse período e de se reconstruir. Mas eu acredito que a palavra-chave pode ser tempo. Dê tempo e aproveite o tempo, né? Você não precisa mais ser uma guerreira, uma lutadora, uma paciente. Você não precisa mais ser uma sobrevivente. Você agora pode realmente reaprender a viver esse momento de paz, de cura, de tranquilidade e se dê o tempo necessário, se permita viver esse momento com alegria, mas sobretudo com tranquilidade. Respire fundo, né? Acredite no seu potencial e todos os dias volte lá nas suas lembranças, na sua mente, no seu coração e lembre-se do desejo que você tinha quando você começou a sua jornada, que era sobreviver. E agora que você está viva, reaprenda a viver. Eu espero do fundo do coração que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu espero do fundo do coração que esse vídeo tenha feito sentido para você e que você encontre essa resposta que você busca e que você precisa dentro de você mesma, porque eu tenho certeza que ela tá aí. Um beijo. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu like, não esquece de se inscrever no meu canal e eu espero você na próxima. Beijo! Durante muito tempo eu tive essa sensação, eu senti isso, então eu te entendo, né? Eu entendo essa sensação de medo, eu entendo essa sensação de fracasso, essa sensação de fraqueza, eu entendo, de insuficiência, eu entendo, porque eu já passei por isso. Eu já senti isso, eu já tive essa sensação, eu já tive esses medos, eu já tive toda essa angústia que às vezes é difícil de nomear, né? Às vezes a gente cria toda uma... A gente não cria, às vezes a gente se veste com uma armadura tão
tão grossa, tão pesada, né? Tão difícil de carregar, e a gente não consegue retirar essa armadura. E a gente se habitua, se acostuma a andar com ela por aí, né? Onde a gente vai, a gente leva ela com a gente se veste, até que um dia a gente não consegue mais tirar, né? Porque já tá impregnado, já tá colado na gente. Então, se a gente tirar, sai rasgando tudo, né? Então, tudo necessita de tempo, tudo necessita de paciência, caminhar sem pausa, né? Se necessário for, caminha mais devagar, mas não pare, não pare. Lembre-se disso. Faça sem pausa, viva sem pausa. Diminua o ritmo, vai mais devagar, mas não pare. Eu espero de verdade que isso tenha feito sentido para você e que você receba com muito carinho essas palavras, porque eu sei muito bem como é você viver, você sobreviver depois de um trauma ou de vários traumas, e para você se recompor disso é muito difícil, né? E a gente precisa de tempo, então dê esse tempo para você com carinho, tenha mais carinho por você, tenha mais amor por você, tenha mais compreensão por você, né? Às vezes a gente trata o outro com tanta paciência, com tanta compreensão, e a gente não tem esse mesmo olhar, nós não temos esse mesmo olhar para nós mesmos, né? E isso é tão necessário. Então, se você é capaz de olhar para o outro com carinho, de olhar para o outro com paciência, olhe para você também, dê para você também esse tempo, esse carinho, essa atenção. E eu espero que você consiga, de verdade, se reconstruir bem devagar, mas que seja sem pausa.